Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de 1 Coríntios. Capítulo 1, a partir do verso 18. Amém? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por causa da sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Graças ao Senhor pela palavra da cruz. Paulo, ele está diante de um povo que tinha se afastado da palavra da cruz. Quando nós chegamos na carta à igreja de Coríntio, nós vemos que essa igreja, ela tinha todos os dons, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 5, que eles tinham sido agraciados com todos os dons espirituais. E também que nessa igreja não faltava nenhum dom. Muitos mestres entre os da igreja de Coríntios. E nessa igreja também, nessa cidade de Coríntios, onde habitava essa igreja, era uma cidade muito grande, cerca de quase 800 mil pessoas. Maior do que Joinville, uma cidade portuária, uma cidade de comércio, e uma cidade também que tinha muita influência dos gregos, né? Então era uma cidade que tinha muitas coisas, e o povo dessa cidade era um povo que tinha muita facilidade no falar, eles eram eloquentes no falar, então eram pessoas que conseguiam muito se comunicar. Até mesmo porque eles tinham herdado muitas coisas dos gregos, né? Você lembra lá do filósofo grego, Sócrates? Ele que criou a argumentação, e os estudiosos dizem que ele conseguia dominar o discurso de qualquer homem apenas com as suas argumentações, e mudar o discurso ou o pensamento de qualquer pessoa, porque ele era muito fluido no falar, e muito instruído. E o povo dessa igreja também era muito instruído. Eles não eram ignorantes. Por isso que diante de toda essa cena dessa cidade, Paulo ele precisava expor algo para esses irmãos. Algo que poderia colocar esses irmãos de volta na centralidade de Cristo. E quando, irmãos, nós estamos nos desviando das coisas espirituais, nós precisamos ir à cruz. E a palavra da cruz precisa mover os nossos corações. Amém? Por isso que Paulo fala para os irmãos assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus para nós, irmãos. Mas atualmente nós não estamos encontrando lugares
aonde a palavra da cruz ela tem sido pregada. Porque realmente os judeus querem sinais. Você pega os judaizantes que estão no meio do povo de Deus, e eles continuam querendo sinais, continuam querendo guardar os rituais, alguns querem guardar o sábado, porque o Cristo, o poder de Deus, a vida de Deus que habita em Cristo, não lhes é suficiente. Por isso que Paulo diz, os judeus querem sinais, e os gregos querem sabedoria. E Paulo diz, mas Cristo é o poder de Deus. Qual é o sinal que nós temos? O nosso sinal é Cristo. Ele precisa ser a nossa diretriz. Nós não precisamos mais de sinais. Hoje em dia, com essa teologia moderna, você vê muitos irmãos à procura de sinais. Eu vou lá naquela localidade, porque lá o pastor ora e acontece, o fogo cai. Outros irmãos e pastores viajam por cidades e cidades buscando algumas unções diferentes, para que eles possam ter algo de diferente para apresentar para o povo. Porque o povo não quer só o Cristo. O povo agora quer o Cristo e algumas acrescentações. E era exatamente isso que Paulo vinha falando para os irmãos. Se você vê no capítulo 1, verso 9 e 10, Paulo já disse que tinha sido comunicado pelos da família de Cloé que havia divisões entre eles. E Paulo continua dizendo, porque dizes, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas. Porventura está Cristo dividido? Você vê que já existia algumas classes de irmãos. Existiam aqueles que gostavam mais dos judaizantes, que eram esses que seguiam Pedro, né? Existia aqueles que já gostavam mais desse pensamento filosófico entre os irmãos, que eram aqueles que andavam mais com Apolo, que era um grande mestre nas Escrituras. E já havia algum tipo de divisão entre os irmãos. E Paulo está reconhecendo isso, e ele sabe que quando há divisão entre os irmãos, a palavra da cruz precisa ser pregada. E muitos irmãos não entendem o que é a palavra da cruz. Quando Paulo diz, e nós pregamos Cristo, e este crucificado. Há muito tempo na igreja, alguns irmãos, eles guardam o objeto da cruz, mas não a crucificação de Cristo. Paulo está falando da crucificação de Cristo, de um Cristo crucificado, de um Cristo que desde quando nasceu, dedicou todo o seu tempo para pregar a palavra, se esvaziou, se doou e morreu com morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos ser um. Por isso que os judeus procuram sinais. E Paulo começa, certamente, que a palavra da cruz, para os que se perdem, é uma loucura. Porque os judeus esperavam um grande rei, que ia tirar o povo da mão do Império Romano. E o Senhor veio e nasceu numa manjedoura. Que ensinamento para a humanidade, irmãos. Que ensinamento para nós. Talvez você possa vir aqui esperando alguma coisa para você. Mas eu quero dizer que o Senhor já fez tudo o que Ele podia fazer por mim e por você. Ele deu a sua vida por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A palavra da cruz é essa, que o Senhor doou tudo o que Ele tinha por nós, porque nós éramos separados de Deus, nós éramos como aqueles pecadores, e o Senhor nos redimiu pelo poder da sua cruz. E lá na cruz do Calvário, Ele pagou o meu e o seu pecado. Hoje, nós somos concidadãos dos céus. E agora, pela graça, nós somos salvos. E é por meio da fé. Não é por meio de sinal, irmão. E também não é por meio de sabedoria humana. Essa sabedoria que atrapalha tanto a obra do Senhor. Depois que a doutrina da prosperidade foi instalada na igreja,
os irmãos deixaram de reunir porque em Cristo e começaram a reunir pelo que Cristo tem para dar para mim e para você. Muitos se reúnem atrás de uma bênção familiar, outros se reúnem atrás de algumas coisas financeiras, mas nós, irmãos, aqui nos reunimos porque em Cristo e não pelo que Ele pode fazer. Essa é a palavra da cruz. E Paulo diz que isso é pela fé. Isso não vem de uma demonstração de sinal. Você não vai ver uma luz aqui. Ainda que o Senhor possa dar muitos sinais para nós, mas nós nos reunimos pela fé. E a palavra diz que se o meu crente recuar, eu não tenho prazer nele. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Os que são da fé são eleitos em Cristo Jesus. São os salvos. Somos nós os mais bem-aventurados. Mas isso não vem de nenhum sinal, irmãos. E até hoje, os judeus procuram sinais. E os judeus aqui pode representar uma classe de religiosos. Porque eles eram tão religiosos que mesmo Cristo de Deus, o enviado de Deus, o ungido de Deus vindo ao mundo, como diz Pedro em Atos, eles não o reconheceram e vocês mataram o autor da vida. Pedro diz no seu primeiro discurso, vocês que mataram o autor da vida. Irmão, como a nossa fé não pode ser apoiada em coisas assim? A nossa fé não pode ser apoiada num sinal, em algo que o Senhor fez por você, numa cura, numa libertação. A nossa fé precisa ser apoiada em Cristo. E Cristo verdadeiramente é o poder de Deus. Então você vê no verso 22 que nós temos dois problemas cruciais na igreja de Coríntio. Quais eram esses problemas? Os judeus queriam sinais. E os gregos? Sabedoria. E dentre esses dois problemas, se acarretaram uma sequência de problemas. Porque nós não podemos acrescentar nada, irmãos, na nossa fé. A nossa fé precisa ser o Cristo. E esse é o problema que nós vivemos hoje. Aliás, a igreja hoje se enquadra perfeitamente na igreja de Coríntios. Porque na igreja de Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 3, eles tinham problemas com divisões. No capítulo 5, eles tinham problemas com imoralidade sexual. No capítulo 6, um irmão levava a litígio o outro irmão. Os irmãos não tinham paz entre si. E quando tinha um problema entre irmãos, eles queriam levar aos juízes da cidade para que o juiz julgasse a causa. E Paulo diz para ele, ora, vocês não sabem que vocês hão de julgar os homens e os anjos? E no capítulo 7, eles tinham problemas no casamento. No capítulo 8, coisas classificadas ou sacrificadas a ídolos. No capítulo 11, eles tinham problema de ordem no culto. Capítulo 12, com dons. Capítulo 15, eles já não estavam mais nem acreditando na ressurreição dos mortos. E Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, então é vã nossa fé. Um pode voltar para o judaísmo e o outro pode voltar para as crenças que tinham antes, como os gregos. Então você vê como com algumas mudanças nas nossa fé, nós podemos acarretar vários problemas. E dentre esses problemas até de imoralidade sexual, problemas no casamento, problema com irmãos, com divisões. E Paulo no capítulo 3, ele diz, irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês são menininhos em Cristo, crianças. Porque se há divisões entre vós, porventura vocês não são criancinhas. E uma criança, irmão, ela precisa ser educada pelo seu pai. E como nós vamos ser educados por Cristo? Quando nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. E uma das maneiras
para deixarmos que Cristo governe o nosso coração, é quando nós nos reunimos. Nós damos a chance do Espírito Santo estar convencendo o nosso coração e trazendo o arrependimento ao nosso coração. Porque quando estamos diante da presença desse Deus eterno, o Espírito Santo convence o nosso coração do pecado. E é na pregação da palavra que nós temos arrependimento. É na exposição da palavra que nós conseguimos conhecimento. Mas não esse conhecimento humano, como esses falsos mestres queriam trazer ao cristianismo. Não essa filosofia, porque os gregos eram muito inteligentes, eram muito eloquentes. E eles trazendo essas adaptações ao evangelho, eles trouxeram tantas dificuldades para essa igreja. Então você vê como a gente muda algo que é santo. Nós podemos estar prejudicando de uma maneira terrivelmente a igreja e os irmãos. Por isso, nada podemos contra a palavra, a não ser pela palavra. E se nós reunimos em algum lugar que a palavra do Senhor não é pregada na sua maneira, da sua forma literal, nós podemos estar acarretando problemas para as nossas vidas, dificuldades. Mas como o diabo tem enganado a igreja, irmãos? E se você lê o capítulo 2, veja o entendimento de Paulo, irmãos. Paulo vendo tantas dificuldades. E quando ele entra no capítulo 2, ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não os fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Ou seja, Paulo está falando que muita gente está falando o evangelho agora de algumas maneiras, com uma linguagem muito bonita, ou com até mesmo uma aparência de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Irmãos, quando tem tanta coisa errada no meio do povo de Deus, quando tem tanta heresia no meio do povo de Deus, o que precisa ser pregado? E este crucificado. Quando você vê a crucificação de Cristo, você vê um homem que negou totalmente o seu eu, o seu ego. Ele dizia: nada fiz de mim mesmo, mas eu só faço a vontade do Pai. E o apóstolo tinha entendido isso, que quando o nosso ego começa a sobressair a Cristo, nós estamos entrando em heresia. E é exatamente isso que nós precisamos, irmãos: pregar a Cristo e este crucificado. Talvez você tenha pregado um Cristo muito grande, e realmente ele é transcendental, você não vai conseguir entender ele, nem colocar ele dentro da sua mente. Mas você precisa enxergar o testemunho dele, porque o testemunho de Cristo é crucificado. Ele crucificou a sua carne, ele pagou os nossos pecados, e ele não se importou com ele mesmo, mas ele se doou de uma maneira sobrenatural. E foi em fraqueza e temor, e grande temor, que estive entre vós. Continuando, verso 4, veja: a minha palavra e a minha pregação não consistiram de linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí quando você coloca esse texto no contexto, você volta para o capítulo 1 e você vai ver o que é o poder de Deus. Verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. Veja bem, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é o poder de Deus?
o poder de Deus é Cristo. Ele é o poder de Deus. E quando Paulo diz que ele não falou aos irmãos com uma linguagem alta ou com sabedoria de palavra, mas pregou o evangelho a eles com o poder de Deus, ele está dizendo que entre eles, Paulo pregava Cristo. E esse crucificado, esse sim é o poder de Deus. Você quer maior poder do que esse? Um homem ter o poder de dar a sua vida pelos seus irmãos? Esse é o poder de Deus. Esse é o nosso Cristo e Ele crucificado. E quando você lê lá Gálatas, capítulo 1, vamos ler Gálatas, você vai ver o poder de Deus atuando num irmão. Capítulo 2, verso 19, irmãos. Gálatas, capítulo 2, verso 19. Você sabe que no livro de Gálatas estava tendo um problema em que os irmãos queriam trazer aqueles irmãos que eram gentios para a lei. Queriam circuncidar alguns irmãos. E entre estes estava até mesmo o apóstolo Pedro. E Paulo diz que o corrigiu perante todos, face a face, para que a sua fé não desfalecesse. E Paulo, dentro desse contexto, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Olha o que Paulo diz agora: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que Paulo está dizendo agora. Eu mesmo sendo judeu, sendo da tribo de Benjamim, falando o hebraico antigo, sendo instruído, sendo um homem de muitas palavras, de um falar eloquente, muito inteligente, que adquiriu a cidadania romana por emérito, sendo um fariseu, um dos principais, criado aos pés de Gamaliel, o maior mestre judeu que já existiu, Paulo diz que eu, para a lei, estou morto. Por quê? Porque ele entendeu a palavra da cruz e ele está dizendo agora: eu já estou crucificado com Cristo. E agora já não vivo mais eu, mas esse Cristo crucificado vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Esse é um irmão que realmente prega a palavra de Deus, que prega esse Cristo crucificado, que não queria mais saber dos seus próprios interesses. Mas agora Paulo poderia falar assim: mas Cristo vive em mim. Mas que Cristo vivia em Paulo? Cristo crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Irmãos, a cruz precisa atuar nos nossos corações. Porque quando a cruz atua nos nossos corações, e nós estamos sendo educados pela cruz de Cristo, lembrando bem que a cruz, quando eu falo, não é o objeto em si, mas é toda a passagem de Cristo por essa terra. E quando a cruz de Cristo ela opera nos nossos corações, irmãos, se realmente ela está nos levando a um ambiente espiritual, nós não temos mais disposição para divisão, porque o nosso eu está cancelado. Como Paulo diz, eu já estou crucificado. E uma pessoa morta, irmãos, ela não tem vontade. Uma vez uma certa irmã chegou para um irmão, e ela lendo, segundo Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20, ela chegou para o irmão e disse: ó irmão, segundo a carta de Gálatas lá, Paulo diz que já estava crucificado com Cristo e agora não vivia mais. E ele vivia agora a vida do Cristo. Mas o que seria isso? E o irmão contou uma história para a irmã e disse: irmã,
Certo homem tinha um irmão que morreu. E ele tinha essa mesma dificuldade. Como é que eu vou explicar para os irmãos o que é estar crucificado com Cristo? E foi perguntar para um irmão. E o irmão falou: seu irmão morreu já faz alguns dias, certo? Certo. Então você vai lá e fala para ele tudo o que você queria ter falado para ele. Se você achava ele bravo, todos os defeitos, você vai lá e fala para o seu irmão. E essa pessoa chegou e foi diante do túmulo do irmão e ficou lá algumas horas, falando para o irmão: você é assim, você era assado, você fez isso comigo, você não me pediu perdão, você fez isso, e ficou várias horas lá. E voltou a falar com o irmão e o irmão perguntou para ele: irmão, e aí? O que a pessoa te respondeu? Não me respondeu nada, pois ele está morto. Então agora você vai lá e fala tudo que essa pessoa, que esse seu irmão fez para você em vida. Você vai lá e diz: você foi um bom irmão, até você me ajudou em algumas áreas. Vai lá, abre o teu coração, vai lá. E diz o irmão que o irmão ficou alguns minutos lá. E logo voltou. E quando voltou, o irmão perguntou: e aí, irmão, ele te respondeu alguma coisa? E o irmão falou: não, ele não me respondeu nada. E o irmão contava que dizia para ele: então, irmão, isso é estar crucificado com Cristo. Não importa se as pessoas falam bem de você. Não importa se as pessoas falam mal de você. Você já está crucificado com Cristo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando nós estamos crucificados com Cristo, nós não temos mais tempo de estar nos dividindo. Capítulo 3 de Coríntios. Quando nós estamos crucificados com Cristo, nós não temos mais tempo para imoralidade sexual, irmãos. Nós não temos mais tempo para estar colocando um irmão contra outro irmão. Nós não temos mais tempo para estar com problema nos nossos casamentos. Nós não temos mais problema com os alimentos, se são ou não sacrificados, porque a palavra diz que tudo que é santificado pela oração nós podemos comer. Capítulo 14 de Romanos diz: tolerai o débil na fé. Um crê que só pode comer legumes, o outro crê de tudo e come de tudo. Nós não temos mais problemas com a ordem dos dons, nem com os dons em funcionamento. Os nossos problemas acabam. Você entende porque Paulo chega no capítulo 2 de Coríntios e diz para os irmãos assim: eu não quis saber outra coisa entre vós. Capítulo 2, verso 2, Paulo vai dizer assim: porque, irmãos, eu decidi uma coisa entre vocês aqui. Como dizia o irmão Delcio, aqui tem muito cacique para pouco índio. Aqui todos são mestres, todos são doutores em teologia, alguns filósofos. Estou usando um exemplo da igreja de Coríntio, né? Alguns religiosos procuram sinais e fazem novenas e campanhas e sobem um monte para ver se veja alguma luz. Outros ficam horas e horas fazendo alguma coisa, viajam cidades em busca de unção. Mas Paulo decidiu fazer algo entre eles. E Paulo diz: porque eu decidi nada saber entre vós. O apóstolo Paulo diz: não decidi saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que os irmãos estavam precisando? Entender Cristo e esse crucificado. Entender, irmãos, que quando nós estamos crucificados com Cristo, o nosso viver é Cristo. Paulo diz que o morrer era lucro. O meu viver é Cristo. E se morrer, é lucro. Porque vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Por que tantas divisões? Por que tantos problemas? Porque nós não estamos perto da mensagem da cruz. Porque muitas vezes nós estamos escutando muitos doutores, teólogos, pós-graduados na Alemanha, que falam o hebraico antigo, que falam o grego antigo. Mas como o Marcelo dizia domingo passado,
mas não são irmãos, porque não crê. E só aqueles que crê vão conseguir entender o que é a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos livros de supostos irmãos que verdadeiramente nem crê que o Senhor ressuscitou. Você pega essa teologia liberal agora, irmão, a primeira coisa que ela vai querer dizer para você é que a Bíblia é mais ou menos a palavra de Deus. Tem muita coisa ali que não é. A primeira coisa que ela vai tentar mostrar para você é que os fatos são muito representativos, mas não foi realmente aquilo que aconteceu. Que há alguns erros nas Escrituras. E como o Marcelo pregava domingo passado, irmão, se nós não confiarmos nas Escrituras, no que vai apoiar a nossa fé? Vai apoiar em movimentos novos de homens que procuram sinais? Ou vai se apoiar em filosofia de homens? A nossa fé precisa se apoiar em Cristo. E esse Cristo crucificado. O poder da cruz atuando em mim e em você. Amém? Você lembra o que o Senhor falou em Mateus 16, capítulo 24? Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Ninguém prega isso, né, irmão? Faça uma novena. Não. Vai estudar filosofia? Não. Vai estudar o hebraico antigo? Também não. Mas o que o Senhor disse? Se alguém quiser vir após mim, o que ele disse? Toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo e segue-me. Nossa, é o que a igreja de Coríntios precisava. O que a igreja de Coríntios estava precisando? Tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Porque se eles pudessem falar como Paulo, já estou crucificado com Cristo, um crucificado ele nega a si mesmo. E não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E o próprio Senhor Jesus em Mateus 16, 24 diz assim, irmãos: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer, porque muitos não vão querer, irmão. Muitos vão querer essa mescla de filosofia com religiosidade. Muitos vão querer procurar sinais. Muitos vão levar lencinho para casa, bilhetinho, areia ungida lá do Rio Jordão, o óleo que veio lá de Israel. Uns vão querer ver uma estrela cadente cair. Mas a nossa fé não é baseada nisso. A nossa fé é baseada em Cristo. E esse Cristo é o Cristo crucificado. Porque para que a nossa vida possa andar em Cristo, nós precisamos pregar Cristo crucificado. Porque se esse Cristo crucificado tomar conta de você, você não vai ter mais tempo para as nossas picuinhas. O nosso tempo vai ser para os irmãos. Porque o Senhor doou tudo o que tinha. E a palavra diz que Ele amou os seus até o fim. Ele amou os seus amigos até a sua morte. E hoje nós estamos aqui podendo escutar a mensagem da cruz, porque o Senhor um dia, há 2000 anos atrás, Ele negou a si mesmo. Ele viu que para mim e para você não teria mais jeito. Que nós precisávamos de um exemplo. E Ele, como um Deus amoroso, Ele deu o exemplo. Ele veio em carne, nasceu pobre, numa manjedoura, o dono do universo, que fez todas as coisas. A palavra diz que por Ele foram feitas todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele criou o mundo, o universo, que a nossa mente, os cientistas, os filósofos tentam explicar, mas não conseguem. Porque a terra, como diz as Escrituras, é o estrado dos seus pés. Ninguém pode ver a Deus, porque Ele não é visível aos nossos olhos humanos. Ele é transcendental, Ele é muito grande para o nosso coração. Mas esse Deus tão grandioso, tão poderoso, Ele veio em carne. Ele tomou a forma humana. Essa é a mensagem da cruz.
deixou alguns dos seus adjetivos e veio e nasceu na semente da mulher e cresceu como uma criança totalmente submissa aos seus pais. Essa é a mensagem da cruz para os filhos, irmãos. O Senhor foi totalmente submisso aos seus pais, mesmo sendo Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O Senhor foi submisso a José e Maria. E ele sabia tudo o que ele tinha para fazer. E quando ele chega no ápice da sua obra, no grande dia, que é o dia que o meu e o seu pecado foram pagos, ele falou: está tudo consumado. Agora, quem crê em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele não precisa dar mais nada para nós, irmãos. Eu vos dou vida eterna, ele disse, e jamais perecerão. Jamais, irmão. Foi uma promessa dele. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus em Cristo Jesus nos deu vida eterna, porque Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa é a palavra da cruz. E essa cruz que precisa agir no nosso coração. E as nossas dificuldades cairão por terra. Amém? E você pode perguntar para mim: irmão, mas como que nós vamos alcançar isso? Irmão, depois de um discurso tão forte de Paulo, porque isso é uma carta de repreensão e dura repreensão, em todos os capítulos. Porque um filho que está errado precisa de correção, e Paulo, como um pai, queria corrigir essa igreja, porque o diabo sabe que a igreja em Cristo Jesus, quando Cristo crucificado é pregado, o poder que a igreja tem. Por isso que ele entremescla a igreja com sinais que os judeus queriam, com a filosofia que os gregos queriam, com argumentações. Como eu vi um irmão esses dias falando para mim: ô irmão, nós precisamos discutir ideias. Não, irmão, não tenho tempo mais para isso não. Vai discutir ideia com um político, vai discutir ideia com outras pessoas, mas quando se trata de Cristo, não discutimos ideia, lemos a palavra de Deus. Não existe discussão, existe a palavra. Amém? Precisamos respeitar os políticos, respeitar os governadores, como diz a palavra de Deus, que eles estão instituídos por Deus, e que o Senhor, por misericórdia, use irmãos, pessoas que possam governar o Brasil, Santa Catarina, Joinville, e enfim. Mas nós não discutimos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é exata. E muitas vezes, por causa de filosofias, por causa de sinais, por causa de religiosidade, nós temos ofuscado a verdade de Cristo nas nossas vidas. Mas Paulo nos dá um alento, depois de tanta repreensão que ele dá na igreja de Coríntio, capítulo 3, 4, 5, capítulo 4, ele é obrigado a falar do apostolado dele, falar que muitos têm vindo com uma linguagem, com sabedoria, mas eles, como sendo um enxertado, sendo um discípulo do Senhor, sendo servo de Deus, não era desqualificado, porque ele pregava a Cristo, e este crucificado. E no capítulo 15, ele dá um alento para as nossas almas, capítulo 15, verso 58, ele diz assim: portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você sabe que para nós conseguirmos alcançar, irmãos, esse objetivo, nós precisamos aprender a negar o nosso eu. Mas, como eu falei no começo da palavra, nós precisamos aprender a nos submeter e dar chance para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Por isso que lá em Hebreus, Paulo diz assim, ou o escritor aos Hebreus diz assim: não deixeis de reunir como é costume de alguns. Porque é na reunião dos santos
que nós somos aprimorados. E Paulo agora dá esse alento: portanto, irmãos amados, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É um alento, mas um alento com uma aspas assim, né? No Senhor, tá, irmão? Porque tem muitos fazendo uma obra que não é no Senhor. Falam de Deus, falam de Jesus, mas a obra deles não é uma obra no Senhor. E quando nós damos chance para que o Espírito Santo haja na nossa vida, o Senhor recebe, irmãos, as nossas obras, mesmo que as nossas obras são como rabiscos diante dos seus olhos. Eu me lembro da história de uma filha que falava para o pai que queria ser escritora. Tinha 6 anos. E ela chegou e fez uma carta para o pai, né? O pai olhou aquela carta era cheia de rabisco. Só rabisco, não tinha nenhuma palavra legível. E o pai olhou aquela carta, se alegrou, beijou ela e ficou feliz. E a mãe, olhando aquilo, não entendeu muito. E foi argumentar ao pai: sim, mas o que você viu nessa carta? E o pai falou para a mãe: ela me escreveu uma carta de amor. Eu enxerguei os rabiscos dela como uma carta de amor. E assim o Senhor nos enxerga, irmãos. A nossa obra é tão ruim, é tão fraca perante os olhos de Deus, mas porque Ele é um Pai de amor, ainda que nós façamos ou estamos fazendo pouco para o Senhor, e nós nos envergonhamos diante da Sua presença, mas a nossa obra é recebida diante dEle. E é isso que Paulo está falando aqui. Sejam constantes, e mesmo nas suas falhas, sejam abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor recebe a nossa obra com alegria e como um Pai amoroso. Você lembra da história daquele pai também que queria levar a mesa? E o filhinho: pai, eu quero te ajudar a levar a mesa. E o pai olhando aquela mesa pesada, o filho: pô, mas como é que ele vai me ajudar? Ele não consegue nem levantar a mesa. Mas o pai aceitou a ajuda desse filho. E quando o pai levantou a mesa, levantou o filho junto. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Nós, às vezes, não conseguimos ajudar a Deus, mas a intenção do nosso coração, o Senhor olha a intenção do nosso coração, irmãos. O Senhor vai lá e levanta a mesa com nós juntos. Ô, Juarez, vamos fazer a obra do Senhor. A nossa obra é como um rabisco, mas o Senhor aceita quando nós fizemos de coração, irmão. Por isso, irmão, seja abundante, constante, sabendo que mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas derrotas, porque o diabo ele é perito em nos mostrar só as nossas derrotas, nós estamos num processo, como diz em Filipenses: aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Trabalhe para o Senhor, dedique seu tempo para o Senhor, irmão, que o Senhor vai mudar as nossas histórias. A nossa obra é tão terrível, mas o Senhor recebe, porque o Senhor conhece o nosso coração. Amém? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Quer dizer, nada pode nos abalar. Sempre abundante. Irmão, se envolva com as coisas de Cristo. Esteja perto das coisas de Cristo, porque você dá chance para que o Espírito Santo mude a nossa estatura. Quando você se aproxima de Cristo, Ele transforma a sua vida. Por isso que Ele diz: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E daí você começa a aprender de Cristo: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descansos para as vossas almas. Mateus capítulo 11, verso 30. Quando você se aproxima de Cristo, você aprende a ser humilde.
você aprende a ter uma vida crucificada. Porque quando você procurar algum orgulho em Cristo, você não vai achar. Que Ele sendo, Ele não quis nada. E às vezes nós, não sendo, queremos ser alguma coisa. Amém, irmãos? Que o Senhor nos guarde para que nós possamos prosseguir. Entende, irmão? Precisamos ser abundantes. Entende, irmão? Você precisa estar envolvido com a obra do Senhor. Ainda que quando você olhe para frente, você veja uma cristandade tão mesclada com o judaísmo, com os religiosos, com os filósofos, tanta gente falando bonito, tanta gente falando sobre coisas que não são as coisas de Cristo, tantos assuntos, tantas ideias, né? Eu tive uma ideia para reunir os irmãos. Vamos fazer um grupo assim, assado, colocar uma pessoa assim, colocar uma touca, uma coisa, e vamos fazer essas ideias, irmão. Cristo, Ele é a ideia de Deus, não tem mais nada, irmãos. Pregue Cristo e este crucificado. Paulo chega diante dessa igreja e diz: eu não quero saber nada entre vocês, vocês já sabem muita coisa, vocês já estão muito instruídos, eu só vou falar uma coisa para vocês aqui eu só vou pregar uma coisa, que Cristo crucificado. Amém?